E depois que essa massa entrou na máquina e ela tem que ser transportada para dentro ainda, né? Tem sistemas diferentes também? Existem, Rogério. Hoje existem alguns sistemas que, na verdade, não é um sistema pensado só na alimentação. Existe o sistema de proteção também, que são sistemas anti-pedra. Então, assim, quando entra uma pedra dentro de um rotor, o estrago é muito grande. Eu já vi máquina gastar mais de 180 mil reais para arrumar o estrago que foi feito porque uma pedra entrou no sistema de debulha. Então, as máquinas, todas as marcas tentam se proteger de alguma forma, ou com sensores eletrônicos ou com sistemas mecânicos. E aí a gente, vamos falar de marcas aqui, a John Deere tem um sistema que é o alimentador, que ele ajuda a reduzir esse impacto de um objeto estranho que entre lá. E aí esse alimentador do rotor, no caso da John Deere, as outras marcas ainda não têm, algumas estavam trazendo para o Brasil, eu vi que deram uma freada, porque o que acontece? Pensa no volume de palha entrando dentro da colhedora e de repente um rotor encontra esse volume que está vindo no sentido longitudinal do deslocamento da máquina, de repente tem que começar a rodar lá dentro. Ali é um ponto de estrangulamento em termos de fluxo de material. Você quebra o movimento em 90 graus, você está vindo longitudinal, de repente tem que começar a rodar. Então, o que acontece? Esses alimentadores, eles não foram colocados ali para piorar a máquina, não. Eles melhoram o desempenho. Por quê? Porque eles conseguem manter a alimentação do rotor mais homogênea, manter o rotor mais cheio, mas eles podem provocar debulha antes da semente chegar na parte do rotor que é responsável pela debulha. Então, existem alguns modelos que, por não estar muito bem ajustados, e hoje tem alguns fabricantes que vendem peças paralelas à marca, que melhoram esses alimentadores no sentido de ele não provocar muita debulha, nesse alimentador que está um pouquinho antes do rotor, certo? E esse rotor conseguir pegar o material, a vagem ainda fechada, e aí começar a promover o processo de debulha. A gente tem que lembrar, Rogério, que numa máquina de rotor, numa máquina axial, o rotor, eu divido ele em 4 partes, mas essencialmente são 3 partes fundamentais pensando em qualidade de semente, que é a alimentação do rotor, que é uma espécie de um helicóide, um caracol que tem na alimentação. A maioria deles vinham com entrada dupla, porque pensando em trigo, em cevada, e aí para colher soja, feijão tem que ser uma entrada tripla, mais fracionada, para você não entrar um bolo de uma vez só, certo? Porque o volume de palha é menor. Então, nós temos a parte de alimentação, depois a parte de trilha, que é efetivamente onde ocorre a debulha das sementes, certo? E depois a parte de separação, aonde aquela semente de soja que já foi debulhada, já abriu a vagem, já está solta ali dentro, ela ainda fica presa no meio daquele volume de palha, ela tem que ser agitada, aquela palha, para promover a separação, que é o que a colhedora convencional de saca-palhas faz no saca-palha. O saca-palha não debulha nada, ele tem que pegar uma semente que está lá dentro, presa no meio daquele volume gigante de palha, e tentar soltar ela, mandar lá para o sistema de limpeza. Então, daí depois da quarta parte é o sistema de descarga de palha, onde tem um sistema que tem que puxar essa palha para jogar ou para o picador, ou para o espalhador, ou para o enleirador, que algumas máquinas têm, e colocar esse volume de palha para fora da máquina para manter um fluxo constante. Então, essas 3 primeiras partes fundamentais, eu sempre cito um exemplo, um colega meu usou esse exemplo e ele é muito bacana, que na parte de alimentação, ok, vamos imaginar um mundo perfeito, está entrando a sementinha de soja protegida dentro da vagem. Quando vai para a parte das gengivas do rotor, que promove 2 princípios fundamentais para a debulha, que é o atrito e a compressão. A compressão é dada pela abertura do côncavo e o atrito, a intensidade desse atrito é dado pela rotação do rotor e, lógico, pela configuração, os tipos de gengivas, que são as barras estriadas que a gente tem para promover esse atrito contra o côncavo, certo? Então, existem vários modelos de côncavo. Esse atrito vai debulhar uma semente. Quando essa semente sai de lá, Rogério, o que tem que acontecer para eu prevenir ou evitar os danos mecânicos? Essa semente tem que sumir de lá de dentro, porque já debulhou. E aí, Rogério, eu digo que a parte mais importante do entendimento do princípio de colheita é nesse ponto que a máquina de rotor se destaca em relação à máquina de cilindro, a máquina radial, ou a máquina híbrida que também debulha no cilindro. A força centrífuga imposta nessa massa de produto, sementes mais palha, girando dentro do que a gente chama de gaiola de rotor, faz com que essas sementes saiam de dentro da gaiola. Eu costumo falar nas minhas palestras e treinamentos que eu rodo no Brasil afora, falando assim, o que acontece quando eu pego uma pedrinha, amarro na ponta de uma cordinha e começo a rodar
essa pedrinha. O que acontece com a cordinha? Ela não estica? Estica. Por que ela estica? Porque existe uma força centrífuga do centro para fora, fazendo com que essa pedrinha tente fugir do centro da minha mão, onde eu estou rodando ela. A mesma coisa acontece dentro da gaiola do rotor, onde eu vou fazer essas sementes saírem lá de dentro assim que elas forem debulhadas. Porque esse meu colega usou o seguinte exemplo: o que dói mais, apanhar da mãe com bastante roupa ou apanhar com pouca roupa, né? Ele falava que quando ele aprontava e a mãe dele ia dar uma surra nele, que ele sabia, ele já vestia um monte de calça por baixo e tal, e a mãe vinha dar uma chinelada nele, não doía tanto. É a palha na semente, né? É a palha, pegou ele no banheiro e estava sem roupa. E aí doeu muito mais. Doeu. Porque uma semente não pode apanhar pelada lá dentro. Ela tem que estar protegida. E assim que ela é desprotegida, é tirada essa palha, eu tenho que sair com ela de lá de dentro.